Olá, boa noite. Hoje é 7 de maio de 2022 e maio é um mês de discussão de diversas campanhas. Uma delas é a diversidade sexual. Inclusive, tem uma lei estadual que estipulou o Maio da Diversidade LGBT, que tem foco em ações de enfrentamento à violência e promoção da cidadania LGBTQIA+. E este é o tema que vamos discutir hoje. Fique ligado, o SBT-MS Debate está começando. E o nosso convidado de hoje é o presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Mato Grosso do Sul, Henrique Dias. Boa noite, doutor, e obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do SBT-MS Debate. Boa noite, eu que agradeço o convite também, a oportunidade, e a OAB está à disposição quando precisar esclarecer qualquer assunto, é só nos convidar. Doutor, inicialmente eu gostaria que o senhor explicasse que sigla grande é essa LGBTQIA+, representa o quê? Essa sigla, ela representa toda a diversidade. A primeira parte, o LGBT, as pessoas associam mais fácil, né? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis. E aí a gente tem mais as outras, né? QIA+, é queer, intersexuais e assexuais. Essa sigla, a gente, no governo do estado e no meio jurídico, a gente usa até o LGBT+. Aí, para fins culturais, a gente usa toda a sigla. E as primeiras a gente sabe, né? Lésbicas, gays, bissexuais, travestis são as mais conhecidas, né? Aí as pessoas têm dificuldade são no QIA+, que é queer, né? São as pessoas que gostam de se apresentar com um estilo diferente do que lhe foi determinado na nascença. O intersexual tem uma polêmica. Algumas pessoas acham que ele não deveria ser incluso porque não se trata da diversidade sexual, e sim de uma questão biológica. São as pessoas que nascem com cromossomos femininos e masculinos, né, e não têm o sexo definido quando elas nascem. Então elas entram nesse termo intersexual. Entra uma questão que não entra dentro da diversidade sexual como um tema de personalidade, sim um conceito biológico. E os assexuais, eles não têm uma definição, eles não se definem não tem uma definição específica, assim, eles não querem entrar em nenhum desses grupos, mas eles querem ter seus direitos garantidos. Então, a gente criou essa sigla para identificar essas pessoas. Henrique, você está presidente de uma comissão ali na Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul, a OAB-MS. Qual que é a atribuição e de que forma ela age em relação a essa questão da diversidade? Sim, as comissões da OAB, elas têm diversas funções, assim, dentre elas garantir o direito do cidadão, receber denúncias, antever discussões. A nossa, especificamente da diversidade sexual e gênero, nós decidimos por criar tópicos informativos para a população. Por exemplo, agora a gente foi convidada a participar desse Maio da Diversidade. A gente também está organizando uma feira de empreendedorismo de gênero para o final do ano. A gente vai fazer um ciclo de palestras jurídicas. Então, na nossa comissão, nós recebemos algumas denúncias de violação de direito, mas nós também estamos focados mais em informar o direito para a população também, o direito da diversidade sexual e como que as pessoas podem exercer esse direito. Henrique, vamos acompanhar juntos um vídeo encaminhado pela Janaína Menezes, que é advogada e que está à frente de uma ONG que presta atendimento a essa população. Vamos lá? Olá, meu nome é Janaína Menezes, sou advogada e atuo na ONG Diversidade em Ação, mais conhecida como ONG Divação nas redes sociais. A diretoria da ONG Divação é composta por um coletivo de mulheres transgêneras e cisgêneras que discutem políticas públicas para o combate dos crimes de homofobia no território do Mato Grosso do Sul. Assim, nós prestamos serviços à comunidade de atendimento psicológico e atendimento jurídico para todos os membros LGBTQIA+, especialmente os que sofreram crimes de homofobia, para que eles obtenham acolhimento e possam denunciar se quiser. Nós sabemos que a nossa população LGBTQIA+, é a que mais sofre com as violências psíquicas e violências físicas. Desta forma,
Para acolher a comunidade LGBTQIA+, a ONG Divação discute políticas públicas em Conselho de Políticas Públicas do Estado do Mato Grosso do Sul e também em outras autarquias, visando sempre defender a população LGBTQIA+, na conquista de direitos e no resguardo de seus direitos. Caso você queira nos conhecer, por favor, acesse nossas redes sociais. No Facebook você nos encontra como ONG Diversidade em Ação, Divação, e no Instagram você nos encontra como ONG Divacão. O convite é para todas as pessoas, independente de ser da comunidade LGBTQIA+, ou não, pois lá no nosso Instagram a gente apresenta vários projetos para que você compreenda melhor a nossa comunidade e, através do conhecimento, se liberte de todo preconceito. Henrique, muita gente associa a questão LGBT com promiscuidade. De onde que surgiu isso? Olha, essa é uma pergunta interessante. Esse preconceito, ele surgiu na época da ditadura militar, que os policiais, as autoridades, eles tinham um preconceito contra os homossexuais e eles faziam algumas emboscadas para prender os casais homossexuais. E chegava na hora de colocar na ficha policial um motivo, e não tinha motivo, aí eles colocavam algumas coisas assim como pedófilo, pederasta, e colocavam algumas associações assim totalmente negativas e criminosas. Então tem até em São Paulo tem um museu que chama Museu da Repressão Sexual, que conta várias histórias sobre esse assunto. E aí dentro disso daí começou a surgir muito preconceito. O preconceito aumentou, tanto que nessa época também as entidades psiquiátricas consideravam a homossexualidade uma doença. E ela só mais para frente que foi tirada do rol de doenças. Falando em preconceito, como que está o mercado de trabalho para a população LGBT? Olha, de uma maneira geral, a gente vê que o país vem sofrendo uma crise econômica. Para as pessoas LGBT é um pouco maior. A gente vê relatos assim de muito preconceito antes da contratação e, se contratado, durante o período de trabalho. Assim. Tanto que são poucos LGBTs que chegam em cargos de chefia ou em cargos de diretoria. A gente tem algumas pesquisas que mostram assim, que 35% dos trabalhadores LGBT já sofreram algum tipo de preconceito no trabalho. E desses 35%, 12% são que conseguem realmente chegar em cargos de diretoria, em cargos de chefia. O restante fica somente nos cargos iniciais. E quando você faz a pergunta ao contrário, por exemplo, se os heterossexuais se sentem à vontade com LGBTs, 75% afirmam que sim, que eles gostam de trabalhar. Ao mesmo tempo que é quase ao contrário da opinião de quem já sofreu preconceito no trabalho por ser LGBT. Henrique, nós temos um vídeo do Leonardo Bastos, que é o subsecretário estadual de Políticas Públicas para a população LGBT, porque inclusive nós estamos no Maio da Diversidade. Vamos assistir? Iniciamos o Maio da Diversidade 2022, que consiste num calendário de eventos com ações, intervenções, seminários, congressos, ações educativas e culturais em razão do dia 17 de maio, Dia Estadual de Combate à LGBTfobia. Ele consiste em dois grandes eixos. Informar direitos de cidadania à nossa população, especialmente aqueles oferecidos pelo Centro Estadual de Cidadania LGBT, o atendimento a pessoas com direito privado, a emissão de carteira de nome social e o registro de denúncias de LGBTfobia, bem como falar sobre a criminalização da LGBTfobia, estimular a nossa população a procurar as instituições, os canais adequados e registrar a sua denúncia. Nós queremos passar essa mensagem para você LGBT+ de Mato Grosso do Sul, que você não está sozinho. Conte conosco e com as demais instituições que atuam nesse trabalho. Nós temos também dedicado diversos seminários regionais neste mês para preparar os profissionais da segurança pública, da assistência, da educação e da saúde para o melhor atendimento e também para a criação de projetos inovadores que possam qualificar o atendimento à população LGBT. Todo esse nosso calendário está disponível no nosso site www.cidadanialgbt.ms.gov.br. Participe conosco!
Henrique, pessoas LGBT sempre existiram ou é uma coisa da modernidade, dos tempos modernos, como algumas pessoas dizem? Não, a gente tem mais notícias, né, nesses tempos modernos, assim, mas a nossa comunidade sempre existiu, desde antes de Jesus Cristo, né? A gente tem algumas passagens na Bíblia, né, mesmo que preconceituosas, que falam a respeito disso. E a gente tem documentos também que trazem na época da Grécia Antiga, né, dos filósofos, como que a sociedade tratava o comportamento homossexual naquela época, que era com bem mais naturalidade. E aí a gente tem alguns documentos físicos mesmo, que tratam mais ou menos de 1600, 1700 até os dias de hoje, e mais ainda no século anterior e nesse século, né, a partir de 1900, que a gente tem mais informações concretas ainda a respeito da existência da comunidade LGBTQIA+. Henrique, nós temos também agora um vídeo de um médico psiquiatra que nós buscamos também ouvir a questão da voz da ciência, né? O que diz a ciência sobre esse tema LGBTQIA+. Vamos acompanhar? Em 1984, a Associação Brasileira de Psiquiatria afirmou que em nada difere o homossexual do heterossexual no que diz respeito à sua capacidade de raciocínio, ou de habilidades sociais, ou de assumir algum cargo de tarefa, de trabalho, tampouco de conviver em sociedade. Nesse mesmo ano, a Organização Mundial de Saúde proibiu com que a homossexualidade fosse tida, divulgada como um transtorno, um desvio ou uma doença. Tanto que em 1990 ela retirou do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, a homossexualidade. Tudo isso com a ciência, com o conhecimento de que a sexualidade ela é inerente do ser humano, ela é intrínseca e ela se faz de um modo natural. Tanto que uma pessoa que é heterossexual também não teve um momento em que ela optou por isso, que ela escolheu por isso. E isso também vale para as pessoas que são homossexuais. E também ela não sofre nenhuma interferência ambiental ou de alguma amizade, ela não tem uma interferência externa, por se tratar de algo que é intrínseco. Então, aqueles que dizem que a população LGBTQIA+, é uma aberração da natureza, é um problema da natureza, na verdade está sendo preconceituoso e ignorante. Até porque já existe documentado em vários outros tipos de animais comportamentos homossexuais também, como em répteis, como em aves e até nos nossos mais próximos, que são os primatas, que são os chimpanzés, os bonobos. Então, a homossexualidade e as suas variantes dentro da sigla LGBTQIA+, não são vistas como doença pela medicina, logo não há o que se curar ou se combater em relação à existência dessas pessoas, desse público. O que deve ser combatido é a intolerância quanto à diversidade sexual, até porque todas as pessoas, independentemente da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero, merecem respeito. Bem, nós acabamos de ver então aí o vídeo, né, a voz da ciência do médico psiquiatra em relação ao que a medicina entende sobre LGBTQIA+, que a ciência não entende como uma doença. O que você já estudou em relação a isso também, Henrique? Sim, eu estou lendo um livro muito interessante que ele traça a personalidade do homossexual diferente da personalidade do heterossexual, porque nós, quando a gente é criado na escola, na família, a gente cresce com aquela identidade que os pais projetam na gente com a heterossexualidade. Quando a gente chega na adolescência, na puberdade, a gente descobre realmente o que a gente sente, como que a gente sofre um luto por não corresponder aos que os nossos pais criaram a gente. Então, a partir desse momento, a gente começa como se tivesse uma nova personalidade, descobrindo tudo novamente. Então quer dizer que eu sou desse jeito? Nunca ninguém me falou, não sabia o que era, eu não tive orientação sobre isso. Então, começando agora, aí os psicólogos e psiquiatras dentro dessa visão conseguem entender mais a personalidade da pessoa para poder trabalhar com ela no consultório, né? Porque, por exemplo, o homem gay é diferente da mulher lésbica, é diferente do bissexual, cada um tem uma personalidade diferente. Por isso que a gente, nas siglas, a gente traça tantas personalidades, né? Tantos grupos, porque cada um merece ser tratado de acordo com a sua diferença. Aí a gente entra num conflito, né, Henrique? Porque muitas pessoas acreditam que o meio influencia, e o doutor acabou de falar que não influencia,
né, já nasce, né, segundo o que foi estudado até agora. E tem a questão também que a escola poderia ajudar, mas alguns legisladores fizeram leis proibindo que se discuta esse tema nas escolas. E aí como é que fica? Família, escola, o meio? O que seria o ideal? Sim, essa posição da escola é muito importante. A gente vê assim relatos de pessoas assim que já sofreram abuso sexual na escola, pessoas que não... E assim, não é só de adulto não, às vezes o abuso acontece entre amiguinhos, assim, por exemplo, a gente tem muito comum a gente escutar do estupro corretivo, que é quando os homens eles se acham no direito, né, criminoso de estuprar uma mulher porque ela é lésbica, né, e fala assim, não, é porque nunca teve um homem. E vão lá e estupram. Isso acontece também, né, quando criança. Por exemplo, às vezes uma menina nasce com mais cromossomo masculino e ela é uma menina mais masculina. Ela tem mais força, ela tem uma voz mais grossa, ela é mais agitada e tal, porque é genético isso. Ela tem mais cromossomos. E aí os meninos veem aquilo, já começam a ofender a menininha, às vezes tem 10, 11 anos, já começa a fazer bullying. E aí às vezes pegam e fazem agressões físicas, agressões sexuais. Então, e a escola não tem uma capacitação para ensinar a criança a se defender disso, porque a criança não sabe. E muitas vezes a criança se sente culpada ou se sente merecedora daquilo, né? Então... quando se fala em educação sexual para as crianças, infelizmente tem gente que acha que vai lá e a pessoa vai ensinar a fazer sexo. Não, muito pelo contrário. É um negócio para proteger a criança. Tipo, que nem quando eu ajudei a criar meus sobrinhos, e eu falava assim, olha, só quem dá banho em você é o papai, a mamãe, o tio e a avó, né? Então a gente ensina isso para a criança. Não tem brincadeira de brincar de médico, não tem brincadeira aqui, então a gente vai devagarzinho ensinando. Então esse daí é um papel que seria importante também na escola, né? Para poder debater, para tirar a vergonha das crianças de perguntar e para elas poderem se proteger também. Lembrando que nós estamos também no Maio Laranja, né, que é o mês aí de reforço das políticas públicas de enfrentamento contra a violência e abuso contra crianças. Doutor Henrique, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui conosco hoje no SBT-MS Debate. Sim, eu agradeço a oportunidade também e ficamos à disposição. E o SBT-MS Debate volta no próximo sábado. Tchau!